Salmo 51, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Não me rejeites para longe de tua face, não retires de mim teu Santo Espírito. Pai, nós te adoramos, Senhor. A tua palavra já foi lida e nós ouvimos, porque fé vem do ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, não da palavra humana, mas da palavra de Deus. E assim como o Senhor tem usado seus servos aqui, ó Pai, sempre em nossas reuniões para ministrar a tua palavra, que não seja diferente hoje. Eu me conheço e o Senhor me conhece muito mais. Eu sei o quanto eu posso atrapalhar, o quanto eu posso interferir no que está para ser feito aqui. Eu peço graça e misericórdia para mim mesmo e para todos os irmãos que aqui estão, para que nós possamos ouvir a mensagem do Senhor, para que seja mais de Ti e menos de mim, como disse João Batista, que Ele cresça, que este Evangelho cresça e eu diminua, para que a Tua igreja ouça a mensagem do Senhor, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Minha missão aqui não é ser um entusiasta, um animador, um excelente orador. O que se requer de um despenseiro como eu é que seja fiel. A minha fidelidade ao Evangelho vai fazer com que o Evangelho seja trazido puro para os irmãos. E o Evangelho por si só tem poder, é poderoso, é o poder de Deus. Ó Deus, assim como o remédio, se ele for administrado puro, o remédio cura, não o médico, mas o remédio. A Tua palavra é o remédio que pode nos curar, nos trazer alegria, nos trazer esperança, nos trazer fé, alinhar a nossa fé para que a nossa fé traga alegria dentro de nós. E é isso que nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Então aqui na leitura que a Ruama fez, nós vimos que o homem, após desobedecer a Deus, ele foi expulso da presença de Deus por causa do seu pecado. Ele não podia mais continuar no santuário de Deus, ali no Éden, no paraíso de Deus. É interessante quando Jesus fala ao ladrão na cruz e diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aqui nós vemos que depois da cruz, a porta do paraíso, aqueles querubins que estavam ali para impedir que o homem entrasse, não poderiam mais impedir, porque Jesus conosco, nós podemos entrar. Ele dá ordens àqueles querubins para que nós entremos no jardim. E quem foi que entrou no jardim? Um ladrão convertido, um ladrão arrependido. Ele estreou, a porta do paraíso de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Se você ler Gênesis capítulo 4, o verso 14, Caim vai dizer que Deus elimina ele de sua presença. Caim oferece uma adoração hipócrita, nós estamos estudando isso na escola dominical, e Deus o manda embora, diz: você vai ser forasteiro, porque a terra recebeu o sangue do seu irmão, e agora ela não vai mais te dar o produto, e Caim era agricultor. Então a maldição de Caim foi bem naquilo que ele tinha, tirava o seu sustento, a agricultura. Em parte, irmãos, isso trouxe um benefício, porque nós vamos ver que a linhagem de Caim começou a desenvolver tecnologia por conta disso. Como ele não podia mais viver de agricultura, você vê que os descendentes de Caim são metalúrgicos, construtores de tenda, cuidadores de gado, e eles têm uma série de tecnologias que eles desenvolveram e que depois se perde muito disso no dilúvio, Mas o fato é que o homem é expulso da presença de Deus por causa do seu pecado. Isaías 59, 2 vai dizer, vamos abrir lá Isaías 59, 2, já está perto aqui de Salmos. Isaías 59, versículo 2, diz o seguinte: Antes foram as vossas iniquidades que criaram um abismo entre vós e vosso Deus. Por causa dos vossos pecados, Ele escondeu de vós o seu rosto para não vos ouvir.
ou na sua versão pode ser: os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. E no tabernáculo havia uma lição didática. Quase tudo no tabernáculo, irmãos, aponta para isso. A ideia do tabernáculo é mostrar para o homem duas coisas: Deus é santo e os homens são pecadores. Deus deseja se relacionar com os homens pecadores, mas como os homens pecadores podem alcançar um Deus santo? O tabernáculo vem para mostrar isso. Como é que eles conseguiam se aproximar? Veja que no tabernáculo e no templo também, Deus está separado por um véu. Ele está no lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. E não é qualquer um que pode entrar ali inadvertidamente e nem a qualquer hora. Tanto que nós lemos em Levítico 10, os primeiros versículos, que os filhos de Arão levaram ali, quiseram entrar ali inadvertidamente e morreram. Esse lugar é acessado pelo sumo sacerdote uma vez por ano, e ele entra lá com sangue. Ele entra com o sangue de uma vítima substitutiva. Na verdade, irmãos, eu vou falar desse jeito, mas depois eu vou me explicar melhor. Não tem solução para o pecado, pelo menos não uma solução assim, um alvejante, algo que você possa desfazer o que foi feito. Não. Alguém morre por causa do pecado. Alguém morre. O texto que a Ruama leu também no início dizia, quando a serpente pergunta para Eva o que Deus disse, ele diz: olha, Deus disse: não coma desse fruto sob pena de morte, ou não coma desse fruto porque no dia que você comer você vai morrer. Em algumas versões, você terá que morrer. Não é simplesmente a consequência do pecado, mas a punição pelo pecado. O pecado, ele fica na nossa história como antecedentes criminais. Não tem como você tirar os antecedentes criminais, não tem como você limpar, uma vez que aquilo foi colocado no seu histórico criminal, não tem como você tirar o antecedente criminal e não sair aquele delito, né? Aquilo fica para sempre, não é apagado. Mas o sangue não precisa ser o seu. O sangue pode ser o sangue de uma vítima substitutiva. No caso do dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia da cobertura, está lá em Levítico 16, era um animal que era sacrificado em favor do povo, um bode. E o sangue daquele bode era jogado diante de Deus, e aquele bode representava o pecado do povo de Deus. Ele representava uma morte substitutiva. E isso já estava na cabeça do povo, no imaginário do povo, que para que ele pudesse chegar novamente à presença de um Deus santo, alguém tinha que morrer por ele. E Deus é santo, irmãos, e Deus não pode tolerar o pecado, Deus não pode se contaminar com o pecado. Nós estamos lendo o Saltério, né? E o Saltério fala muito sobre isso. Por exemplo, o Salmo 1, os versículos 5 e 6 diz: por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Os ímpios não vão prevalecer no julgamento, não dá, porque o Senhor não vai tolerar os pecados. Ele vai dizer para Moisés que ele é misericordioso, mas que ele não inocenta o pecador. Ele não tem o pecador, o culpado por inocente. Então, o salmista está pedindo aqui no Salmo 51, versículo 11: não me expulse da sua presença. Ele sabe, ele conhece a Torá, ele conhece esse texto que foi lido, de que o homem foi expulso da presença de Deus. Mas ser expulso da presença de Deus não implica apenas ser lançado fora da presença de Deus, mas também ser excluído da comunidade do povo de Deus.
porque o pecado gera isso, né? Nós temos isso até hoje, inclusive, na igreja, a disciplina eclesiástica, a disciplina corretiva. Se um dos nossos irmãos, de repente, ele está num pecado de estimação e ele não quer largar desse pecado, o que ele vai ser? Ele vai ser excluído da comunidade, ele vai ser excluído da participação no corpo de Cristo e no sangue de Cristo, na comunhão, né? O que nós estamos dizendo para ele quando nós não oferecemos a ceia da comunhão? Nós estamos dizendo que ele não faz parte do corpo, nós estamos dizendo que ele não, naquele pecado ele não pode fazer parte do corpo santo e santificado de Deus. Então, expulsar da presença de Deus implica ser eliminado da comunidade do povo de Deus. Vamos abrir lá em Levítico 20:10. Levítico 20:10. Diz assim, e antes de nós lermos, é importante nós mencionarmos que esse Salmo 51, ele tem a ver com o pecado de Davi com Batseba, que foi o pecado de adultério. Levítico 20:10 diz o seguinte: o homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. Então, ser excluído, ser expulso da presença de Deus, indica que ele também é expulso da comunidade do povo de Deus. O pecado de adultério de Davi resulta em morte, né? E em Êxodo 21:14, diz também algo interessante sobre o pecado de Davi. 21:14 diz o seguinte: se alguém matar outro por astúcia, tu arrancarás até mesmo do meu altar, para que morra, né? Mesmo que ele se agarre às pontas do altar, que tinha esse costume, né? A pessoa ia morrer, aí se agarrava. O irmão de Salomão fez isso, ele se agarrou às pontas do altar para não ser morto pelo seu irmão. Astúcia, na sua Bíblia pode estar um pouco diferente. Aquele que tiver intenção de prejudicar e matar o seu irmão, que foi exatamente isso que Davi fez. Ele não matou com as próprias mãos, mas ele mandou uma carta a Joabe que colocasse Urias, o esposo de Batseba, na frente da guerra, e ele ia morrer. Davi sabia, a intenção era que ele morresse, assim como os judeus que entregaram Jesus nas mãos de Pilatos, eles sabiam que ele ia morrer. A intenção era matar, mas sem sujar as mãos. E tanto o adultério quanto este pecado, irmãos, o resultado é morte. Na verdade, Gênesis 9:6 já dizia isso, né? Depois do dilúvio, o Senhor disse para Noé: olha, o homem que derramar sangue, que matar o homem, pelo homem ele vai ser morto também, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Essas são as consequências gerais do pecado: a separação de Deus e a morte. Essas são as consequências. Mas ele também não fala só isso, ele também diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. O que significa isso? Não retires de mim o teu Santo Espírito, ou não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso é uma consequência específica para o ministro, para o servo de Deus, para aquele que tinha um ministério, que tem um ministério. A perda do ministério é a retirada do Espírito Santo. Quando Davi fala: não retire de mim o teu Espírito Santo, eu vou pular aqui algumas partes do meu esboço. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 16:13. 1 Samuel 16:13. Nós vamos ler o 13 e o 14. Veja: Samuel apanhou o vaso de azeite e ungiu na presença de seus irmãos. O Espírito do Senhor precipitou-se sobre Davi a partir desse dia e também depois. Quanto a Samuel, ele se pôs a caminho e partiu para Ramá. Agora veja o versículo 14. O Espírito do Senhor tinha se retirado de Saul, e um mau espírito procedente do Senhor o atormentava. Então vocês viram o que aconteceu? Saul era o rei, mas Saul é rejeitado como rei por Deus.
E o Espírito do Senhor que estava sobre Saul para reinar, para o capacitar para ser o rei, o Espírito que autorizava ele para ser o rei, sai dele. E diz que naquele momento o Espírito vai para sobre Davi. O Espírito de Deus é que capacita a pessoa para a sua função no reino de Deus. O Espírito de Deus capacitou um rapaz chamado Bezalel e deu para ele capacidade artística para a construção das peças do tabernáculo. Isso está em Êxodo 31, verso 2 e verso 3. O Espírito de Deus capacitou os juízes para libertar Israel dos seus inimigos. Você vai ver a expressão no livro de Juízes. Então o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e ele derrubou aquelas colunas. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. O Espírito do Senhor veio sobre fulano, sobre o cicrano. O Espírito do Senhor também capacitava os profetas para profetizar, não é isso? Ele fala assim: assim diz o Senhor, ou o Espírito do Senhor veio sobre mim, a palavra do Senhor. O Espírito de Deus é que vinha sobre os profetas, né? Até um evento um pouco antes de Saul se tornar rei, de fato, assim que Saul se torna rei, que ele é cheio do Espírito e começa a profetizar entre os profetas também. O Espírito do Senhor é quem capacitaria o Messias para o seu ministério. Lembra do texto de Isaías 61, versículo 1? O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para dar a vista aos cegos, levar as boas novas aos pobres. Os apóstolos deveriam esperar a capacitação do Espírito antes de iniciar o seu ministério. Lá em Atos 1, verso 4 a 8, Jesus diz: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam capacitados, até que vocês recebam poder do alto. E como é que é isso? Ele explica no versículo 8: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. E era o Espírito do Senhor que capacitava o rei para ser rei. Quando Saul é rejeitado, o Espírito sai dele e vai para Davi. A questão é que agora Davi é o pecador. Agora a história se repete. A história sempre se repete, meus irmãos. A história se repete. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, foge dos desejos da sua mocidade. Até o diabo, a Bíblia nos manda resistir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas aos desejos carnais, a Bíblia fala: foge. José, quando a mulher de Potifar foi agarrá-lo, José deixou a roupa e correu. Quando o Senhor Jesus disse a Pedro: Pedro, eu vou ser preso e todos vocês fujam. Vocês vão fugir, eu vou escandalizar todos vocês hoje, vocês vão ficar perdidos, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia e vou encontrar com vocês na Galiléia. Pedro diz: jamais, nunca o negarei. Jesus diz: Pedro, hoje, o galo não vai ter cantado 2 vezes, você vai ter me negado 3. E o que aconteceu? Quando o galo canta a segunda vez, Pedro já negou Jesus 3 vezes. Irmãos, Deus nos conhece, Ele sabe a nossa capacidade, Ele sabe. E é muito interessante, eu não sei se você tem essa experiência, mas eu tenho, que Deus coloca algumas barreiras, já viu? Algumas barreiras. Isso é muito bom. Deus te ajuda naquela amputação radical. Sabe aquela amputação radical? Se o seu olho te faz tropeçar, arranca-o e joga fora de ti. Se o seu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga fora de ti. E veja bem, meus irmãos, não é o tema da nossa pregação, mas acho que dá tempo da gente comentar sobre esse versículo. Jesus não está mandando ninguém arrancar um olho da face, certo? Por quê? Porque pensa bem, se o seu olho direito, Vanessa, te faz tropeçar e você arrancar o seu olho direito, você ainda vai ter o esquerdo. Se a sua mão direita faz você tropeçar e você cortar a sua mão e jogar fora, você ainda vai ter a mão esquerda. Então Jesus não está mandando ninguém arrancar o olho, ninguém arrancar a mão, tá? O que Jesus está tentando nos dizer é que vale a pena
perder aqui na terra alguma coisa que te aproxime mais do céu. Vale a pena você perder algum prazer ou alguma facilidade se isso for a te aproximar de Deus e da sua vida espiritual. Vale a pena sofrer até mesmo no corpo físico, se isso for a te aproximar do reino de Deus, não é? É por isso que nós fazemos jejuns, vigílias. O que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando impor alguma disciplina na nossa carne, porque nós sabemos que ela ainda é um grande empecilho para que nós alcancemos essa plenitude espiritual. Então Davi agora é o pecador, irmãos. Ele ficou ali, não foi para a guerra, subiu no terraço. O terraço hoje é esse aqui, né? Esse aqui é o terraço de Davi, né? Na verdade, qualquer pessoa hoje tem muito mais visibilidade do que Davi tinha no terraço, e não precisa ser rei. Aqui você procura quantas Batsebas você quiser, em quantos banhos infinitos você possa imaginar. E não tem outro jeito. Qualquer pessoa que se dedicar a isso, qualquer pessoa que se deixar ficar no terraço, ele vai cair. E eu dei o exemplo, né? Na verdade, assim, são muitos pecados, né? Davi não foi tentado só no adultério, porque depois que ele cai no adultério, começa um monte de outros pecados. É muito parecido com Caim. Caim primeiro, ele foi tentado por inveja. O primeiro pecado dele foi a inveja, mas depois da inveja foi o homicídio, e depois do homicídio foi mentira. Quando Deus pergunta: onde é que está o seu irmão Abel? Ele diz: não sei. O pecado é assim, ele é uma bola de neve. Começa com um, mas ele não fica sozinho. Você vai se afundando no lamaçal do pecado. E como é que se quebra esse ciclo? Bom, na vida de Saul não foi quebrado. O último ato da vida de Saul é um pecado, suicídio. Saul se suicidou, viveu pecando e morreu pecando. Alguém já disse, né, que o dia da sua morte é um dia comum da sua vida. A sua vida é vivida nesse dia hoje. O dia que você vive esse dia é o dia que você vive a sua vida. Se alguém vive esse dia pecando, ele vai morrer pecando. É assim que você vive a vida, um dia de cada vez. E se todo dia alguém tem uma rotina, né, de pecado, ele vai morrer pecando, né? O bêbado que você vê todo dia marcando ponto no bar, ele vai morrer no bar, não é isso? Porque ele estava no bar todo dia da sua vida, e o dia da morte é um dia comum. É um dia comum, irmãos. Que nós possamos ter a adoração a Deus como algo comum na nossa vida, para que no dia que nós morrermos, nós possamos morrer adorando, porque foi assim que nós vivemos, adorando a Deus. A questão é que Saul não se arrepende. Ele não se arrepende. O último dia da vida dele é um dia de suicídio, é um dia de pecado. Ele é um orgulhoso e um covarde, desde sempre. E Davi? Davi vem a Deus. Davi não faz como o Adão, que foi para detrás do arbusto. Davi sai. Davi confessa seu pecado. Davi se arrepende diante de Deus. E Davi apela para a misericórdia de Deus. E essa é a aplicação pessoal que nós temos para a nossa vida. Todos nós estamos sujeitos ao erro, irmão. Todos nós. E aquele que acha que não está, esse está mais do que nós. Aquele que acha que é perfeito, esse está pior do que nós. E Davi pagou para ver e viu. E o apóstolo Pedro pagou para ver e viu. E quantos outros? O apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, fica aí não. Não fica aí não. E o salmista no Salmo 1 diz:
O ama, não fica aí não. Bem-aventurado é o homem que não fica na roda dos escarnecedores, não anda no conselho dos pecadores, não se detém no caminho do ímpio. Ao contrário, não ouve o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador. Foge, sai. As más conversações corrompem os bons costumes. Forte é aquele que foge do pecado. A força, no caso do pecado, tem que estar na perna. Para correr. Essa é a diferença, e nós concluímos essa mensagem assim: o pecador que esconde o seu pecado, ele é rejeitado, expulso, ele perde o seu ministério. Quantos nós conhecemos? Pastores que ontem estavam pregando a verdade, eram grandes, populares, pessoas de influência da nossa geração, de repente caiu e nunca mais, acabou o ministério. Mas o pecador que confessa o seu pecado e suplica humildemente por misericórdia é aceito e perdoado e justificado por Deus. Versículo 17 diz: sacrifício a Deus é um espírito contrito, coração contrito e esmagado, ó Deus, tu não desprezas. Deus ama quando os seus filhos confiam nele. Deus ouve aquele que pede. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Mas para você pedir, irmão, você tem que vencer primeiro o seu orgulho. Eu tenho que vencer o meu orgulho. Porque pedir é um ato de humilhação. Pedir é coisa de pedinte. Pedir é coisa de mendigo. É coisa de quem não tem nada, quem não tem mérito algum. Eu acho interessante, que antigamente, quando eu via as pessoas falando que tinham certeza da salvação, eu não tinha essa compreensão. Quando eu conhecia a Juan, ainda não tinha essa compreensão de certeza da salvação. E quando alguém falava assim, eu tenho certeza que eu estou salvo, eu pensava das duas uma: ou essa pessoa é arrogante, orgulhosa, ou ela é ingênua. Porque eu achava assim: como é que você tem certeza da salvação? Como é que você tem certeza? Você vive a sua vida, você peca, você erra, Você desagrada a Deus, você desaponta. Como é que você tem certeza que está salvo? Não, eu tenho certeza que estou salvo e tenho certeza que serei salvo ainda no futuro. Falou assim: olha só, quem garante que você não vai cair? Você tem certeza que você está salvo. E eu achava que isso era arrogância. Mas depois eu, lendo a palavra e o Senhor falando comigo, eu compreendi que a arrogância é o outro lado. Que na verdade não tem algo mais humilde que você possa fazer do que você dizer que você tem certeza que você está salvo. É porque ele não sabe falar ainda, mas se você perguntasse para uma criança que está dormindo no colo da mãe, ele te diria: eu tenho certeza que ela não vai me deixar cair. Eu tenho certeza. É por isso que ele dorme tranquilo. E isso, irmão, é humildade. É se colocar no colo de Deus, dizer: eu tenho certeza da minha salvação, porque a minha salvação é de Cristo e não minha, que nós cantamos. Eu me glorio no Senhor.